Eles, arrecadação recorde, não sei quantos bilhões aí em um ano, e tudo as contas em dias, e o Coringão na força da amizade. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Chupa porcada, eliminados em pleno chiqueirão. Coringão 2, sem Mundial 0 em pleno chiqueirão, e o Coringão vai chegando a marca aí de 6 vitórias contra 6 vitórias e 4 empates dele na casa deles. Se é que dá pra dizer que a casa é deles, né? Porque já estamos começando a deixar equilibradas as coisas lá, né? Bom, galera, brincadeiras à parte aí, Coringão nas quartas de final da Copa do Brasil, que alegria! E vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje aí no vídeo. E, cara, tem muita coisa pra falar. Bom, vamos começar pelo jogo em si, né? Coringão fez uma partida muito segura. Obviamente, teve um fator que influenciou, que mudou. Não sei se o jogo teria o mesmo rumo se não tivesse sido a expulsão do Aníbal Moreno. Cara, eles chegaram a comentar sobre isso na transmissão, que a preparação para um clássico ela não deve ser só física, deve ser mental, psicológica, né? E o que, meu, o cara deu uma cabeçada. E cara, foi um destempero ali, deu uma cabeçada, foi expulso corretamente, apesar que, mano, eu acho que você nunca vai ver esse vídeo, mas meu amigo palmeirense Ronaldo Magrelo, mano, para de ser chorão, o cara tava no grupo ainda falando que o Palmeiras tava sendo roubado, cara, eu não acredito nisso. É a síndrome de Abel Ferreira, porque o Abel é assim, né? Quando ganha, méritos da equipa, tudo perfeito. Quando perde, nunca ele escalou errado, nunca o Palmeiras jogou mal, sempre foi roubado, né? Agora, quando tem umas arbitragens meio duvidosas aí a favor do Palmeiras, igual foi contra o Vitória no último jogo aí, ó, bico fechado, né? Mas enfim, essa expulsão acabou que ela mudou o jogo, né, galera? Não tem jeito. Apesar que, minha visão, não sei se vocês concordam, deixa nos comentários aí pra mim. Eu achei que o Corinthians, quando tava 11 contra 11, cara, eu fiquei feliz de ver a entrega, a garra que o Corinthians tava. Eu falei assim, nossa, que da hora, mano, o Corinthians vai entrar mordendo. Isso aí tem uma questão sobre o Dorival Júnior, que eu vou falar mais adiante, do comportamento que os times dele costumam ter em jogos de Copa, que é não ficar jogando só na retranca, mas a gente fala um pouquinho disso mais adiante. E eu falei assim, nossa, da hora, o Coringão tá mordendo, tá com rastro, jogando de igual pra igual. E parece que depois que o jogador do Palmeiras foi expulso, eu não sei se inconscientemente, por saber que tava com um a mais, ou se porque ele não conseguiu fazer aquilo que os times que estão com jogador a mais fazem, que é de ficar trabalhando a bola ali, né? Acabou que o Palmeiras começou até em um certo momento jogar bem, criar algumas oportunidades de gol contra o Hugo, né? E aquilo me incomodou, porque eu falei, nossa, agora que o Corinthians tá com um a mais, que era para dominar o jogo completamente, né? Tá deixando o Palmeiras chegar, né? Eu acho que isso passou um pouco pelo Garro, que o Garro nunca falta entrega, né? Isso aí, inquestionável. O argentino corre, se doa o jogo inteiro, mas na parte técnica ainda não voltou a ser aquele Garro do ano passado, né? A gente não sabe o quanto a lesão no joelho influenciou, a questão do acidente, né? O episódio da camisa 10, será que é algo totalmente superado mesmo? Eu sei que depois dessas coisas, né, aconteceu esse combo de coisas com o Garro, né? E depois disso pra cá, ele não foi mais aquele mesmo Garro, né? Chegou, ele deu alguns passos, algumas viradas de jogo que você olha assim, você fala, não, o cara tem que ser diferente pra fazer isso daí, né? Mas errando muito passe bobo, e eu então acho que o Corinthians só não foi mais produtivo, né? Não aproveitou esse jogador a mais por conta um pouco do que o Garro tava jogando, né? Mas de qualquer maneira também assim, o Corinthians controlou o jogo, não sofreu, né? Eu tô falando que o Corinthians poderia ter sofrido menos, né? Menos ainda do que sofreu, né? Mas o Corinthians também não foi assim, nossa, um bombardeio Palmeiras do gol do Hugo. Eu particularmente que não consigo lembrar nenhuma defesa do Hugo assim. Sempre lembrando, galera, que é um vídeo de torcedor, tá? Eu não sou analista de futebol, não. É um vídeo, um bate-papo de torcedor para falar minha opinião e ouvir as opiniões de vocês, né? Mas infelizmente a gente teve uma baixa aí, né? Que foi a lesão do Memphis, né? Tomara que não seja nada grave, né? Foi um lance bobo, ele correndo sozinho, foi dar um pique, parece que naquela de acelerar e frear, o músculo estourou. Espero que não seja nada grave, ainda não tem informações até a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas aí o Coringão,
né? Continuou, fez valer o seu homem a mais aí e Matheus Bidu, nunca critiquei, de contrato renovado, o Biduzinho foi lá e caixa. O lance muito técnico que os jogadores do Palmeiras ficaram. Uns queriam falta no Gustavo Gomes, não sei onde eles enxergaram falta ali, outros ficaram chorando não sei o que lá, enquanto isso o Bidu aproveitou, né, o gesto técnico, que é a palavra da moda agora, com um belo gesto técnico, dominou e chutou de perna direita para bateu o goleiro o Everton e comemorou, né, aquela comemoraçãozinha básica, mostrando o escudo do Coringão e gerou revolta ali, mas esse negócio aí de torcida única é foda, porque vai ter sempre esse mimimi agora, se comemorar para qualquer lado que se comemorar olhando, e eu tô falando assim, eu sei que teve no jogo do primeiro jogo também, né, da torcida, dos jogadores do Corinthians reclamando, né, mas sempre vai ter, porque o cara vai fazer o quê? O cara vai fazer o gol e vai olhar pro chão, né? Não tem como, tem que comemorar em algum lugar, né? Mas Biduzinho guardou e ampliou aí a nossa vantagem, galera. Bom, segundo tempo o Coringão administrou tranquilo ali. Ah, lembrando que no lugar do Memphis Depay lesionado entrou o Angel Romero, não chegou a fazer lance nenhum, né, de destaque assim que vale a falar, né? Ah, e eu na empolgação aqui acabei que eu não falei, né, meio que individualmente sobre os jogadores, né? Hugo Souza no gol, trabalho quando foi acionado, fez defesas ali, mas não precisou fazer nenhuma defesa muito excepcional. Mateuzinho, partida segura, tranquilo. Biduzinho, eu já falei, jogou bem, fez o gol. Agora que eu queria destacar nossa zaga. Gustavo Henrique e André Ramalho jogaram demais, cara. Que partida. O Gustavo Henrique, além do gol que ele fez no segundo tempo, que eu não citei ainda, né? Que eu tô tentando ir cronologicamente, mas as minhas ideias estão se misturando tudo aqui. Mas além do gol, né? Fez um partidaço, marcou muito, se antecipou todas as bolas. E o André Ramalho, idem, partidaça da nossa dupla de zaga, né? Ranielli, Carrilho, José Martinez, Rodrigo Garro, que eu já falei um pouquinho dele, né? Yuri Alberto e Memphis, né? Yuri, aquela partida de se doar, né? Corre muito, marca muito, divide todas, não teve muita chance de gol também, né? Não teve nenhum daqueles lances de Yuri Alberto que de perder aqueles gols feitos, né? Foi tranquilo, né? E então começou o segundo tempo com essa substituição aí do Romero entrando no lugar do Memphis, né? O Coringão foi até que lance, cobrança de escanteio, o Gustavo Henrique guardou de cabeça e aí ficou sossegado, galera. Bom, assim, eu não gosto de. Como quem segue aqui vê que eu não faço análise dos jogos, né? É meio que um bate-papo de torcedor, assim. Pra falar as coisas que me chamaram a atenção no jogo, né? E o que me chamou a atenção? Dorival Júnior em jogo de Copa. Cara, a gente teve aí um período anteriormente aí que o Dorival tava sendo cogitado até pra sair fora do Corinthians, né? Eu acho que esse jogo aí vai dar uma virada de chave, né? E a gente, querendo ou não, por mais que o Palmeiras se desfez do Estevão aí, do Richard Rios, cara, pelo elenco que tem, o Palmeiras ainda é cogitado como um dos times para ganhar os campeonatos que são jogados aqui no Brasil hoje em dia. E o Corinthians fez 2 ótimos jogos. Se teve a expulsão, o problema é deles, a gente não tem nada a ver com isso. 2 ótimos jogos contra o Palmeiras, né? E se for ver aí, todos os jogos que teve contra o Palmeiras aí esse ano, se for contar do Paulistão também, não se esqueçam, porquinhos, vocês perderam o Paulista pra gente ainda. O Corinthians, se for contar todos os jogos, o Corinthians fez ótimas partidas, então, não sei, pode ser que tenha uma virada de chave aí e comece a se identificar aí, o Dorival achou um time, um formato de jogar, que o Dorival manda bem em Copas, né? A gente viu aí, ele, né, ganhou com o Flamengo, ganhou com o Tricas, e o negócio que eu falei lá no começo do vídeo, que eu ia comentar sobre o Dorival mais pra frente, é o seguinte, que eu tinha visto, eu não sei se foi Capelanes no jogo aberto, alguém falando alguma coisa desse tipo, que o Dorival, o bom dele nesses jogos de Copa é o quê? Ele não assume aquela postura de jogar só reativamente, ficar na defesa e tomando, porque ele poderia muito bem fazer isso, né, depois de ter ido para esse jogo no Allianz com essa vantagem, fica só na defesa, né, e ficar especulando contra-ataque. Mas não, o Corinthians jogou
Como você falei, se teve a expulsão, azar deles, a gente não tem nada a ver com isso, mas o Corinthians foi pra cima, foi pra trocação ali com o Palmeiras, principalmente quando tava 11 contra 11, eu até fiquei assustado no bom sentido, que as primeiras chances de gol, os primeiros ataques, os primeiros lances ofensivos foram do Corinthians, não do Palmeiras. Então, vamos ver aí, cara, o Dorival é bom em Copas, vamos ver. O adversário das quartas de final vai ser decidido no sorteio na terça-feira que vem, né? E quem sabe, né? O Coringão, querendo ou não, cara, o Corinthians, mesmo mal, em crise, com todos os problemas que estão acontecendo aí, o Corinthians vem ano após ano aí, sempre chegando em semifinal, em final da Copa do Brasil. Vamos ver, quem sabe esse ano a gente não bate na trave, né? Eu acho que é um título que não é impossível o Corinthians mirar nesse título aí, né? Administrar no Campeonato Brasileiro, que título tá difícil, né? Talvez brigar ainda por uma vaga de Libertadores, acertar o time pra brigar mais em cima e buscar essa Copa do Brasil aí. E pra finalizar o vídeo, que eu não gosto de esticar muito o vídeo aqui no canal, eu tô vendo que já tá dando cerca de 11 minutos de vídeo, provocar crise no nosso rival, que gostoso, né, cara? Cara, essas horas faz falta ser torcida única, porque como eu queria que a torcida do Corinthians estivesse lá pra estar gritando olé e deixar os caras mais nervosos ainda. Sobrou pra Leila, sobrou pro Abel Ferreira, sobrou pro time inteiro que foi chamado de time sem vergonha. É muito gostoso, cara, é muito gostoso ver isso. Só faltou a torcida do Corinthians lá pra poder gritar olé e os caras ficarem mais pilhados ainda. Bom, galera, felicidade extrema. Coringão nas quartas de final da Copa do Brasil. Mais um ano aí, o Coringão chegando longe na Copa do Brasil. Diz pra mim aí o que você achou do jogo. Tá feliz, óbvio, né? Feliz com a vitória do Coringão. Deixa pra mim nos comentários aí o que você achou do jogo. E se você chegou até aqui, é sinal que você deve ter gostado do vídeo. Peço pra você seu like, sua inscrição, tô começando esse canal aqui e vou deixar aqui, o canal não é só esse tipo de vídeo de pós-jogo, tá? Esse aqui eu faço sempre que tem jogo, mas o foco do canal também são esses outros vídeos que eu vou deixar aqui e você pode clicar aí e assistir algum dos dois. Se você gostar, dá uma moral, se inscreve no canal aí pra quanto mais inscritos, mais like vai proporcionando a gente produzir mais conteúdo, beleza? Valeu, galera, forte abraço pra vocês, vai Corinthians, chupa porcada, tamo junto, galera, até o próximo vídeo, ainda cantamos poropopó lá dentro do Allianz, poropopó, 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 poropopó.